Eu terminei a minha última análise para esse quadro do Israel em Foco, avaliando os dois grandes desafios diante de Israel nesse 1 ano de guerra. A questão dos sequestrados pelo Hamas e o poder de dissuasão de Israel, principalmente em relação à ameaça do Hezbollah e do Irã. Desde então, mais ou menos 12 dias se passaram e o cenário mudou completamente. Israel entrou em uma outra fase, demonstrando seu poder bélico para gerar uma nova ordem nesse Oriente Médio em chamas. Vamos então começar fazendo uma breve recapitulação das últimas semanas. Israel reuniu o seu gabinete de guerra e o governo decidiu incluir como objetivo oficial a ser alcançado durante o conflito o retorno seguro de todos os refugiados do norte de Israel às suas casas. Quase 60 mil israelenses foram deslocados de suas casas ao longo da fronteira com o Líbano logo no início da guerra em Gaza e passaram o último ano inteiro vivendo em abrigos, hotéis e acomodações temporárias. Enquanto a atenção militar israelense estava focada basicamente em Gaza, o Hezbollah, ao norte de Israel, lançou mais de 9 mil mísseis ao longo do ano, causando muita destruição e morte ao longo da Galileia Alta. Fazer a declaração pública de que reaver a normalidade para a região da Galileia agora seria parte dos objetivos da guerra, assinalou uma mudança de postura drástica por parte de Israel. No mesmo dia, a operação dos beepers explosivos aconteceu, sendo uma das mais bem-sucedidas operações militares já registradas na história moderna. Se você quiser mais detalhes sobre essa operação, você pode clicar aqui e assistir a live que eu fiz explicando tudo sobre esse assunto. O ponto é que, com o apertar de um botão, Israel eliminou simultaneamente todo o escalão médio de comando do Hezbollah. A estimativa é que entre 1.500 e 3.000 terroristas tenham ficado feridos a ponto de serem completamente desabilitados para o combate. O foco do ataque nos beepers permitiu justamente alcançar aqueles responsáveis por receber a direção do alto comando do grupo e trazê-las aos soldados rasos, por assim dizer, ao campo. O golpe foi certeiro e impulsionou o Hezbollah para uma fase frenética e descoordenada. Durante as 24 horas seguintes, a Força Aérea Israelense atingiu mais de 1.600 alvos do terror dentro do Líbano, destruindo, segundo relatos, cerca de 50% do arsenal de mísseis balísticos de longa distância à disposição do Hezbollah. A escalada no conflito aumentou a pressão internacional por um cessar-fogo. Isso porque é aquela velha história. Israel foi bombardeada pelo Hezbollah durante um ano inteiro e a comunidade internacional ficou quieta. Depois de um ano avisando que a sua paciência acabaria, Israel decide agir de maneira eficaz contra um grupo terrorista e o mundo inteiro grita por um cessar-fogo. Justamente enquanto o primeiro-ministro de Israel estava a caminho da Assembleia da ONU em Nova York, no meio do oceano, fontes americanas vazaram a informação de que um cessar-fogo de 21 dias, mediado por Biden e Macron, estava sendo discutido entre as partes. Netanyahu, que no momento estava cruzando o oceano, estava incomunicável. E eu confesso que eu, enquanto cidadão de Israel, passei algumas horas tomado pela raiva e pela incompreensão. Já não bastava o cara ter deixado o país para ir discursar na ONU justamente enquanto nós estamos no meio de uma guerra. Agora, ainda estava indo dar para o inimigo 21 dias de folga para que ele se reestruture e volte a ameaçar Israel novamente? E permitam-me abrir um parênteses aqui para explicar esse sentimento. Porque você pode estar ouvindo isso e considerando que eu seja um sionista sanguinário, com fome de guerra. Não, meus amigos, não. Sionista eu sou sim. Mas o que eu realmente quero é a paz. Eu não tenho fome de guerra, eu tenho sede de justiça. Israel, vez após vez, provou que sabe viver em paz e construir junto a prosperidade mútua com qualquer um que desiste da ideia de nos matar.
O que nós não faremos, nunca mais, é andarmos mansos como ovelhas para o matadouro. O que não faremos é permitir que quem ama a morte e o caos determine a ordem do dia para nós, que só queremos viver. Nós somos uma nação democrática e pacífica, mas não somos uma nação idiota. Fecha parênteses. Se todas as estrelas se alinharam em um golpe de sorte ou um milagre, ou se foi brilhantismo estratégico do Netanyahu, e há quem defenda as duas possibilidades, o fato é que os rumores sobre um suposto cessar-fogo e a ausência do primeiro-ministro para discursar na ONU aparentemente relaxaram um pouco o alto comando do Hezbollah. E perdoe-me por ver um pouco de ironia nesse desenrolar da história, mas alguns dos mais importantes figurões do terrorismo no Oriente Médio se reuniram no mesmo bunker, muitos metros abaixo da terra, para assistirem juntos o discurso de Netanyahu na ONU. De certo queriam comer pipoca e rir enquanto representantes de várias delegações se levantavam em protesto. Queriam se congratular pelo trabalho estupendo que têm feito os seus propagandistas ao verem, por exemplo, a comitiva do Brasil inteira deixando o auditório em rechaço ao governo israelense. Que grande vitória para a causa do extremismo islâmico. Só que acabou o discurso, Netanyahu foi para uma salinha do lado, atendeu um telefonema do comandante do exército, informando que a localização desses líderes havia sido confirmada e autorizou o ataque. E 83 toneladas de mísseis com capacidade de penetrar abrigos antibomba foram lançados sobre a cabeça de Nasrallah. Quem sabe enquanto ele escrevia um bilhetinho de agradecimento ao Lula. E assim acabaram 30 anos da história de um dos piores assassinos em nome do Islã radical que o mundo já viu. As últimas operações israelenses parecem enredo de filme. Por exemplo, agora existem relatos de que agentes da Mossad infiltrados no Irã conseguiram vaporizar uma substância na pessoa do Nasrallah, através da qual a sua localização era transmitida em tempo real ao exército de Israel ao longo dos últimos dias. Se é verdade ou não, provavelmente a gente não vai saber nunca, já que Israel não comenta detalhes de operações de inteligência tão delicadas como essa. Mas que pelo menos alguns bons filmes essa história vai render, isso com certeza vai. Ironias e sarcasmo à parte, falar de uma nova ordem não é hipérbole. Esse foi o nome da operação que eliminou o líder do grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah. Junto com ele, todo o alto escalão do grupo foi eliminado. Se nós fizéssemos uma comparação aqui, seria como se em 10 dias os nossos inimigos houvessem eliminado a maioria dos comandantes e generais do exército de Israel, e depois todos os membros do governo e do parlamento, e praticamente não restasse ninguém com senioridade o suficiente para assumir a liderança. Essa é basicamente a situação do Hezbollah nesse momento. E é claro que, com todo o alívio e a satisfação que vocês com certeza ouvem na minha voz, por saber que esse mal está sendo extinto do mundo, nós não podemos menosprezar o que ainda resta. O Hezbollah ainda existe, ainda tem um arsenal gigante, ainda tem uma ideologia anti-Israel e anti-judaica profundamente enraizada, não apenas nos seus líderes, mas também no seu povo. Ainda tem ligações com o Irã e ainda tem capacidade de fazer muito mal. E aqui é preciso dar uma palavra sobre o Irã. Eu fiz um vídeo inteiro explorando toda a ligação entre o Hezbollah e o Irã. Tá aqui, ó. Mas eu preciso mencionar que o Hezbollah foi o maior investimento do regime revolucionário iraniano. Nasrallah era o segundo xiita mais importante do mundo, sendo apenas inferior ao Ayatollah. Enquanto, por exemplo, o Irã paga para os seus soldados iranianos um salário de $250 por mês, os terroristas do Hezbollah recebem do Irã $1.500 por mês. Porque a retórica sempre foi que o Hezbollah é a apólice de seguro do programa nuclear iraniano. Caso Israel decida impedir o Irã de alcançar o seu objetivo de ter uma arma nuclear, o Hezbollah aqui na fronteira norte de Israel teria recursos o suficiente para bloquear qualquer ofensiva israelense. E o que nós temos agora é o inverso. É o guarda-costas pedindo socorro para Whitney Houston, sabe? E isso coloca o Irã na pior situação de humilhação desde que a revolução começou. A questão é que, ao que tudo indica, nesse momento, a liderança iraniana está dividida internamente, acometida de medo e mania de perseguição, com razão, diga-se de passagem, e ainda não formalizaram uma postura concreta quanto a como e se reagirão a Israel. Israel, por sua vez, já deixou bem claro que não quer mais brincar
e que, se for atacado, revidará de maneira desproporcional e avassaladora. Por isso tudo, os próximos dias serão muito decisivos em relação a qual estratégia Israel irá tomar. E a grande questão aqui seria a entrada da infantaria israelense no Líbano. Manter a estratégia de atacar apenas com a força aérea, destruindo armazéns de munição, centros de comando e bases de lançamento, é eficaz e é muito mais seguro para os nossos soldados. No entanto, a força aérea sozinha não conseguirá alcançar o objetivo de limpar completamente o sul do Líbano da ameaça do Hezbollah. Sem contar que operações da força aérea causam muito mais dano colateral, atingindo mais civis do que operações cirúrgicas da infantaria. Em contrapartida, colocar soldados israelenses em solo libanês também significa entrar em outro território, onde cada prédio foi armado com explosivos, cada metro quadrado é cercado de minas e infinitos túneis conectam uma rede subterrânea que possibilitam o inimigo mover-se sem serem detectados. 5 novos pelotões de reservistas foram convocados pelo exército israelense e o pelotão 93 dos paraquedistas, o maior pelotão especializado em incursões terrestres, que estava em Gaza desde o começo da guerra, foi movido para a fronteira norte. Tudo isso aponta para uma próxima etapa com a infantaria israelense dentro do Líbano. Nos resta saber quando e em qual escala a incursão acontecerá. Na verdade, eu digo para vocês que essa situação está evoluindo a cada minuto. Inclusive, enquanto eu estava acabando de escrever o roteiro para essa análise, nós recebemos aqui relatos de que as primeiras forças especiais israelenses estavam começando operações por terra, desabilitando túneis do terror do Hezbollah no sul do Líbano. Por isso, continue me seguindo por aqui no canal, porque eu vou manter vocês informados e atualizados de todos os desenvolvimentos dessa guerra. De uma coisa, não há dúvida. Há 10 dias atrás, eu argumentei que desde o 7 de outubro, Israel havia perdido seu poder de dissuasão e que nenhum dos nossos inimigos parecia temer as consequências de nos atacar. Em 10 dias, essa realidade mudou completamente. Parece que Israel, que sabe bem ser cordeiro, se lembrou que também é leão.